Olá! Vamos analisar os direitos das pessoas portadoras de deficiência. Para tanto, comecemos a falar da garantia de prioridade no atendimento, como tema principal da aula de hoje. E vamos tomar como tópico primeiro a questão da criminalização do preconceito. Esse é um assunto bastante importante no contexto brasileiro. Você com certeza já ouviu falar de determinadas práticas preconceituosas, não só no que tange a pessoas portadoras de deficiência, mas pessoas, por exemplo, que por opção sexual sejam discriminadas, pessoas que por origem étnica sejam discriminadas ou por opção religiosa, enfim. O Brasil, apesar de ter um histórico de colônia e de ter passado por diversas dificuldades nesse processo de criação de uma identidade cultural, ainda apresenta uma herança muito forte, um resquício muito forte de alguns conceitos tradicionais que fazem revelar esse pré-conceito, né? Portanto, um conceito anterior a determinado assunto que impede algumas pessoas de encarar essa questão de direitos fundamentais, de direitos humanos, como algo inerente a todo e qualquer ser humano. A Lei 7853 de 89, no seu artigo 8º, procurou estabelecer em que situações haverá a punição daquele que agir em desconformidade com essa perspectiva de proteção a esses direitos. São crimes puníveis com reclusão de 1 ano a 4 anos e multa. Recusar a inscrição de aluno portador de deficiência. Essa é aquela questão clássica. Um aluno portador de deficiência procura uma escola justamente para poder exercer o seu direito fundamental à educação e quando chega à escola não há vaga. Por que não há vaga? Não necessariamente porque não tem a vaga, e sim porque talvez haja um preconceito em relação a isso. Se for o caso, existe essa penalização específica aqui. Além disso, recusar o acesso a cargos públicos. Já se sabe, já que estamos trabalhando numa perspectiva de igualdade, por que inviabilizar o acesso a determinados cargos públicos? Alguns vão dizer, claro, mas determinados cargos exigem uma certa capacitação diferenciada. E por quê? E por que não viabilizar cargos em que uma pessoa portadora de deficiência possa exercê-lo? Essa é uma questão desafiadora e que tem que ser preocupação do legislador brasileiro e realmente tem que constar nessa questão da punição ao preconceito. A negação de emprego ou trabalho a portador de deficiência também se caracteriza como uma prática discriminatória. E perceba que não apenas nessa lei específica que estamos analisando aqui agora, há essa preocupação com a punição do preconceito, mas já na Constituição Federal, em 1988, existe essa preocupação. Então, a não discriminação, inclusive a discriminação em qualquer gênero, em qualquer modalidade discriminatória, é crime inafiançável no direito brasileiro. Se você inviabiliza o acesso ao emprego, de que forma você vai garantir a dignidade dessa pessoa em trabalhar? De que forma você vai garantir que essa pessoa vai ter o pleno exercício dos seus direitos de cidadania? Se você inviabiliza que ela trabalhe, que atinja a sua dignidade no trabalho, você dificulta cada vez mais a questão importantíssima no contexto sócio-jurídico brasileiro, que é a questão da inclusão social do portador de deficiência. Além disso, recusar, retardar ou dificultar assistência médico-hospitalar a portador de deficiência também constitui prática punível na legislação brasileira. Assim como deixar de cumprir, retardar ou frustrar a execução de uma ordem judicial. Até porque, nós vamos analisar mais para frente, que a questão da prioridade absoluta nos interesses de pessoas portadoras de deficiência deve aparecer em qualquer assunto que envolva pessoas assim. Não dá para imaginar que uma pessoa que já está numa situação diferenciada e que, portanto, precisa de um tratamento diferenciado, ainda mais vamos ter essa morosidade ou vamos ter essa discriminação na hora de de efetivar os seus direitos. E também recusar, retardar ou omitir dados técnicos de pessoas portadoras de deficiência. É possível que numa determinada ação, por exemplo, se precise ter acesso a determinados dados. Se você inviabiliza esse acesso, você inviabiliza possivelmente a ação.
Aqui essa lei que estamos estudando agora, ela não só prevê a penalização de multa para as situações em que haja o desrespeito desses direitos de pessoas portadoras de deficiência, como prevê a multa em dobro para os casos de reincidência. E olha, não é difícil de acontecer na prática isso aí. Existem muitos casos em que, mesmo após a tomada de consciência, por conta do poder público, em determinada situação específica, mesmo assim, ainda há a prática reincidente e, portanto, gera o efeito da multa aplicada em dobro. As categorias de deficiência. Este assunto está disciplinado no nosso ordenamento no Decreto 5296 de 2004, especificamente no seu artigo 5º. Vejamos. Pessoa portadora de deficiência é aquela que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade. Perceba aqui que esta limitação já acarreta a deficiência, portanto, tanto faz qualquer o tipo de limitação, seja ela física, mental, visual, auditiva, não importa, contanto que essa pessoa tenha dificuldade em se inserir de forma plena no convívio social, esta inclusão social integral, isso já é motivo para caracterizar que estamos diante de uma pessoa portadora de necessidades especiais e, portanto, de proteção especial também. Este decreto contemplou algumas modalidades de deficiência. Iniciemos pela deficiência física, o que é? É aquela alteração total ou parcial no corpo humano que seja capaz de comprometer a função física. Portanto, qualquer limitação nesta especial questão, por exemplo, uma paraplegia, tetraplegia, ou, por exemplo, um caso de amputação, ou pessoa que não tem determinado membro, ou seja, qualquer limitação nessa função vital básica e física já caracteriza a deficiência física. Além disso, esse decreto contemplou a deficiência auditiva, que seria a perda bilateral, parcial ou total, de 40 decibéis. Aqui é importante observar que essa perda, embora seja bilateral, auditiva, portanto nos dois ouvidos, ela pode ser parcial também e já é considerada uma deficiência auditiva. Ainda temos, nesse decreto especificamente, a deficiência visual, caracterizada aqui pela cegueira ou baixa visão. Essa baixa visão aparece caracterizada na legislação em questão. Aparece lá até que ponto você é considerado um deficiente visual em função da baixa visão. Mas veja, essa especificação, até mesmo com relação ao deficiente auditivo, não é uma especificação muito taxativa. Existem casos em que, por exemplo, a pessoa possa não atingir aquele específico grau de redução visual, mas que tenha dificuldade de se inserir no meio social, por alguma situação específica do seu trabalho, da sua vivência social, isso já pode ser caracterizado como deficiência. E por que é importante caracterizar como deficiência? Porque a partir do momento que você identifica essa situação, você consegue trabalhar melhor essas particularidades, essas diferenças comportamentais e consegue também dar um atendimento um pouco mais especializado, voltado para os interesses daquela pessoa, para as suas necessidades.